Olá pessoal, tudo bem com vocês? Junho de 2023, 50 anos do lançamento da Volkswagen 1600 Brasília, que é uma data que eu não posso deixar passar em branco, e estou fazendo aqui esse vídeo em homenagem a isso. Quem tem a curiosidade, já vasculhou os vídeos mais antigos do nosso canal, viram que é sobre uma Brasília, né? Coincidentemente essa aqui da foto que eu estou mostrando. Era a época do finado Orkut, né? E eu participava da comunidade VW Brasília Brasil, tenho amigos dessa época ainda lá, dessa comunidade, e o jeito que a gente tinha de mostrar algum vídeo, assim, uns para os outros, era colocando no YouTube, porque naquela época não era tão fácil assim você colocar um arquivo na nuvem para o outro poder acessar e poder assistir, né? Como é hoje. E na época a gente usava o YouTube para isso. E ficou lá registrado e até hoje dá para assistir, né? A história da Brasília é importante para a história do automobilismo nacional, porque a Brasília foi um projeto 100% brasileiro, ok? Desenvolvido aqui no Brasil. Vou falar rapidamente, assim, um resumo muito curto da história da Brasília, porque assim, se você quiser saber a história da Brasília, tem centenas de vídeos aí no YouTube contando isso, com muito mais detalhes e informações do que eu tenho condições de passar. Mas, em 1970, aproximadamente, o então presidente da Volkswagen Brasil encomendou ao seu corpo de engenheiros e design um carro que fosse grande por dentro e pequeno por fora, montado sobre a plataforma do Fusca, né, que era um sucesso de vendas aí absoluto, né? Nasceu então em 1973, graças às mãos de Márcio Piancastelli e outras pessoas muito capazes da época, o projeto 102, que veio ser a Brasília, certo? A Brasília foi produzida de 1973 a 1982, fabricando aqui no Brasil mais de 1 milhão de unidades. E também foi fabricada na planta da Volkswagen no México, ok? Aí são outras unidades, não aqui do Brasil. Nessas 1 milhão e 64 mil aproximadamente aqui no Brasil, estão também fabricadas aqui no Brasil, estão também as que foram exportadas. Na Nigéria, por exemplo, ela se chamava Volkswagen Igala, né? Mas era a nossa Brasília aqui. Teve as suas versões diferentes, as 4 portas, que inicialmente era só para exportação, depois foi introduzido aqui no nosso mercado, mas na época o brasileiro não gostava muito de carros 4 portas, né? Então são raras as Brasílias 4 portas aqui no Brasil, e que existem até hoje, ainda mais raras ainda, porque geralmente eram carros de trabalho, de taxista e etc. A Brasília inaugurou um segmento que é muito utilizado até hoje, que é a dos hatches. Até então não existia carro hatch. Okay? Eram os sedãs, eram os coupés como Opala, Maverick, TL, eram as peruas, né? A Belina, Caravan, Variant. Agora, o carro compacto, que você tivesse acesso ao interior do carro pela terceira porta, como era a Brasília, um hatch, foi inaugurado na Brasília. A Brasília, a gente chama de a Brasília. A Volkswagen tratava nas propagandas como o Brasília, masculino. No entanto, a própria Volkswagen registrou a Brasília como uma caminhoneta, um utilitário, o veículo de uso misto, né? Então, cabendo perfeitamente o nome no feminino também. Isso para obter uma redução no IPI que se traduziria num preço final mais competitivo. Fez tanto sucesso, copiou a Brasília em muitos aspectos na Variant 2, né? Que aqui no Brasil era chamada também de Brasilhão. As lanternas eram as mesmas, os para-choques os mesmos, as portas eram os mesmos da Brasília. Enfim, deu uma boa copiada. A Brasília tinha linhas tipicamente europeias, né? Mas com aquela mão brasileira ficou um desenho muito harmonioso. Particularmente, eu acho que dessa geração é o Volkswagen mais bonito que teve, né? A Brasília teve basicamente 2 épocas, até 1977, que ela tem a lanterna lisa, para-choque fino,
e 78 em diante, os para-choques mais largos, polainas de plástico, a lanterna imitando a lanterna dos Mercedes-Benz da época, né, que é aquela frisada, e enfim, era um carro muito agradável. A plataforma era a mesma derivada do Fusca, né, só que no entanto o Fusca era 17 centímetros mais comprido do que a Brasília. E você entrava num Fusca, se sentia apertado. Na Brasília, como a própria propaganda dizia, era uma nova dimensão de carro, a área envidraçada muito grande, o espaço interno grande, e você nem lembrava que estava dirigindo ali um chassi de Fusca. Meu pai teve 3 Brasílias. Coincidentemente, todas elas em 1978. Tá? Primeiro foi uma que ele tirou 0 quilômetro, branca. Essa Brasília ele ficou uns 5 anos, deu de entrada numa casa, primeira casa própria do meu pai. Depois ele teve, em 1986, por ali, uma marronzinha. E no ano em que eu nasci, 1988, meu pai comprou uma outra Brasília branca, 1978. E nessa Brasília eu passei a minha infância, né? Essa Brasília foi vendida quando eu tinha ali por volta dos 9 anos de idade, né? Então, minha infância toda foi na Brasília. E dessa Brasília que eu guardei muitas lembranças. E nutri aí um carinho especial por esse carro, né? Eu lembro muito do meu pai, a gente morava numa cidade de 3.500 habitantes, Jambeiro, né? No interior de São Paulo. Então eu lembro do meu pai indo até a garagem da prefeitura, onde a prefeitura guardava lá os seus equipamentos, os seus veículos, e tinha uma rampa lá, meu pai usava essa rampa para trocar o óleo da Brasília, meu pai mesmo trocava, várias vezes eu acompanhei meu pai fazendo isso, né? A Brasília era um carro de trabalho do meu pai, na verdade era o único carro que ele tinha, né? Era o carro de trabalho, mas também era o carro de uso, né? Da família. Então, a Brasília do meu pai sempre estava em ordem, sempre era bem cuidada, né? Entre várias atividades, meu pai era apicultor. Então, a Brasília entrava em pastos, lugares às vezes que nem tinha estrada para montar apiário e tudo mais, puxando uma carreta que cabia 30 caixas de abelha, né? Enfim, era um carro muito valente que aguentava muita coisa, muito desaforo, né? E era uma cidade bem rural, então várias vezes a gente ia em estradas de terra para sítios e visitar pessoas, né? E meu pai sempre teve o espírito brincalhão, então pra gente, eu e meu irmão pequenos, era uma diversão tremenda, porque meu pai dava seus cavalos de pau, fazia o carro atolar e tirava o carro, era uma aventura atrás da outra, né? E meu pai reformou esse carro 3 vezes e fez o motor dela umas 2 vezes, né? Mas ela sempre estava em ordem, se precisasse pegar o carro e viajar 1.000 quilômetros, o carro estava em ordem para fazer isso. Um outro fato assim que marcou a minha infância foi quando roubaram a D10 do meu avô. Meu avô tinha uma D10 1981 turbinada e puxava um trailer, um Turiscar brilhante, luxo, né? E a caminhonete infelizmente foi roubada e ficou lá o trailer, né? E meu pai uma vez engatou esse trailer na Brasília e nós viajamos o litoral de São Paulo, ali, litoral norte, com a Brasília puxando um brilhante. Subimos serra, descemos serra, subimos serra, uma aventura e tanto. Depois meu pai vendeu a Brasília, quando eu tinha aí por volta dos 9 anos, e desde então eu sempre quis ter uma Brasília igual que meu pai tinha, né? Foi assim que, aos 14 anos de idade, mais ou menos, já morando em Jacareí, São Paulo, eu passei numa loja de escapamentos, que era representante da marca Cadron, e fui perguntar lá se tinha o escapamento do Puma, que era um carrinho de fibra de vidro feito sobre o chassi da Brasília, né? Esportivinho, e ele roncava grosso, e era esse escapamento que meu pai usava na Brasília dele,
né? E, para minha surpresa, tinha lá um escapamento de Puma nessa loja. Eu juntei todo o dinheiro que eu tinha e comprei o escapamento. Com 14 anos de idade. Porque eu sabia que um dia eu ia ter uma Brasília e eu iria usar esse escapamento na minha Brasília, né? E de fato, em 2007, eu comprei uma Brasília. Na época não era assim tanto artigo de coleção como é hoje, né? Era um carro que já estava velho, difícil de você achar bem conservado. Quando achava era um pouco caro, né? Mas ainda não tão caro como é hoje, não era carro assim muito colecionável. E eu tive a felicidade de achar. E eu queria branca, 1978. Nem olhava de outra cor que não fosse branca. O 78 eu abri mão e comprei uma 1980, modelo 1981, que eu considero, né, depois de ter aprendido muita coisa, considero o melhor ano da Brasília, 81. Teve uma melhoria muito grande de fonoabsorção, né, o carro fica mais silencioso. A Brasília era um carro que tinha o motor praticamente dentro do carro e passava um pouco de ruído, né? Então a 81 tem melhoria de fonoabsorção e tem uma melhoria na elétrica dela, né? Como é dos carros modernos hoje, os chicotes da carroceria ali, da cabine, tudo, eram 3 cabos assim com conector branco que você encaixava. Então até a 80 os cabos, os fios ainda eram muito espalhados, cada um com seu conector. Na 81 já é assim um sistema mais moderno, mais organizado de fios ali. Todos os relés ficam embaixo do painel, né? Então era tudo certinho ali na 81. A 80 em diante teve um grande avanço também, num detalhe que a Brasília, como todo carro antigo, né? A maioria dos carros antigos, depois de uma certa idade, começa a ter algum problema de entrar água, né? E até 79, no painel que ainda era o antigo, a caixa de ventilação, ali onde ficava o ventilador do painel, costumava facilmente dar entrada de água dentro do carro. Na 80, que é aquele painel moderno, né? O painel 2001, que dizia a propaganda, né? Brasília 80 painel 2001. Que foi um outro conceito inovador que eles usaram, né? Copiando já carros de fora, que é aquele painel de instrumentos concentrado ali com um acrílico na frente, né? Que é usado aí até hoje nos que não são digitais aí, né? Que hoje está ficando tudo digital. Mas enfim, a minha já tinha essas melhorias, né? E foram muito boas. Eu comprei esse carro em São Paulo, capital, com a história de que ele era de uma mulher, né? Ela tinha manual, tinha nota fiscal, uma pasta cheia de notas, e a nota, inclusive, do primeiro abastecimento dela foi tirada em dezembro de 80. E que essa mulher teria falecido e o carro ficou em inventário muitos anos, depois foi vendido, né? E graças ao finado Orkut eu achei a mulher, digitei o nome dela lá e encontrei a mulher. Ela foi proprietária do carro durante 27 anos, tirou 0, ficou 27 anos com ela. E quando ela vendeu, o carro precisava fazer alguns reparos de funilaria. Basicamente, quem comprou fez os reparos e acabou vendendo, entendeu? Então, praticamente era um carro de único dono, né? Eu e meu pai fomos de moto para São Paulo para ver o carro e se ela fosse como estava descrito no anúncio, né? Nós achamos no Web Motors na época, trazer para casa, né? E foi muito legal. Meu pai voltou dirigindo a Brasília, eu voltei de moto atrás da Brasília. São Paulo, 5 horas da tarde, aquele congestionamento na marginal, a chuva chegando, eu olhando nos retrovisores e desabou o mundo, um frio danado, eu tremia de frio, não conseguia parar para pôr capa de chuva, porque o trânsito andava, parava, andava, parava, andava, parava, né? Então não dava para descer da moto, vestir capa e tal.
tremendo de frio e o sorriso desse tamanho dentro do capacete, né? E levamos a Brasília para casa. 3 dias depois que estava em casa, eu já instalei o escapamento Cadron que estava lá em cima do meu guarda-roupa. E foram muitas alegrias com a minha Brasília, né? Para mim, eu pude reviver muita coisa, né? Por exemplo, aqui, ó, na Pedra do Baú, em Campos do Jordão, eu subi lá e tirei essa foto porque meu pai subiu lá com a Brasília dele, tem uma foto da minha mãe nesse mesmo local aqui, né? E eu subi lá com a minha Brasília, tirei foto também e tal. E como eu disse, fiz muitas amizades, né? Viajei bastante com esse carro. Eu rodei com ela aí cerca de 70 mil quilômetros, né? E sempre tinha aquela história do trailer, né? Por causa do meu avô e aquela viagem que a gente fez com a Brasília puxando o Brilhante, né? Que era o trailer do meu avô. E aí eu pude depois também realizar o outro sonho de comprar um Turiscar Caravana 1975. Tive a felicidade de comprar o Turiscar Caravana, que era um trailer aí mais adequado para Brasília puxar, né? O Brilhante era muito pesado. Com esses dois eu pude viajar aí cerca de 25 mil quilômetros, tá? Ao longo dos anos, né? Então a Brasília foi muito guerreira, me deu muitas alegrias. Ela era original, era a ignição a platinado, nunca me deixou na mão. Precisei fazer o motor dela depois, né? Eu rodei, ela tinha 116 mil quilômetros originais, tá? Só que um motor com 116 mil quilômetros rodando em São Paulo, capital, tem muitas horas de funcionamento parado também, né, no trânsito. Então não era um motor que já não estava 100%, queimava um pouco de óleo. Eu abri, fiz o que precisava fazer, né, tirou as folgas e tal. E tá aí, ó, Brasília puxando o trailer. A primeira vez que eu engatei o trailer na Brasília, o motor novo tinha 4 mil quilômetros. E eu fui para Ubatuba. Esse aqui é o primeiro acampamento que eu fiz com o trailer, né? Antes eu já acampava de barraca, mas com o trailer e a Brasília, em Ubatuba. Primeiro acampamento. Enfim, foi muito bacana ter esse carro. E depois de alguns anos, eu fiquei uns 8 anos com ela, mais ou menos, eu acabei vendendo, né? Não tenho vergonha nenhuma de contar que eu chorei igual criança quando eu vendi. Fui tomar banho, né? E para mim era como se uma criança que perdesse o brinquedo. Mas a vida é assim, né? A gente não consegue ter tudo que a gente quer. Tem que abrir mão de algumas coisas, né? Para avançar na vida e assim vai, né? Mas foi muito bacana a experiência da Brasília. Conheci a minha mulher, eu tinha Brasília ainda, né? Andava de Brasília por aí. Era um carro que eu gostava tanto que às vezes eu saía assim num sábado à tarde para andar, simplesmente para andar. Tinha umas lojas lá no centro da cidade que eram todas de aquele vidro espelhado e eu gostava de passar lá na frente só para ver a imagem da Brasília andando, né? Muito bacana. Como souvenir eu guardo aqui, como eu já mostrei da Ranger aí em outros vídeos, né? Eu tenho os controles aqui de abastecimentos dela, né? Local, quilometragem, média que fez por litro, né? E como eu gosto de polêmica com consumo de combustível, tá aqui, ó, dia 13 de julho de 2011, uma viagem de Jacareí para Piracicaba. Eu fiz 16,23 km por litro na Brasília. 238 km rodados com 14,6 litros de gasolina. Aí eu me pergunto, né, até que ponto um projeto, né, de 50 anos fazia essa média aí, até que ponto a gente está avançando, né? Hoje eu acho que todo carro tinha que fazer isso, né? E enfim, tem carros aí que não fazem, né?
Lógico, andando a 90 por hora, né? Eu fui estrada boa, 90 por hora e tal. Os carburadores regulados por mim, né? Brasília foi muito importante. O carro que eu aprendi mecânica foi na Brasília, aprendi a mexer em carburador. Cansei de ter dor de cabeça com profissionais aí que regulavam o carburador e o carro ficava pior do que estava antes. Até que eu aprendi a mexer e eu mesmo fazia, né? Enfim, foi muito bacana, a experiência muito legal. Tenho ótimas memórias da Brasília, tenho saudade dessa época, mas entendo perfeitamente que foi uma época que passou. Hoje, Brasílias boas, né, bonitas, são peças de coleção, né? E na época eu não encarei desse jeito, eu usava a Brasília, né? Usava no dia a dia e tal, até foi um dos motivos que eu acabei vendendo. E também no final eu estava começando a usar a Brasília no meu trabalho, né? E aí para mim que foi o difícil, eu vi que eu precisava ter um outro carro que eu pudesse usar no dia a dia, né? E que não fosse tão exposto a risco como a Brasília, né? Risco de ser roubado, risco de dar uma encostada aí, uma batida e estragar o carro e, né, não fazia seguro, né? Então foi aí que eu acabei vendendo a Brasília para poder comprar algum outro carro. Mas é isso aí, pessoal. Essa foi a experiência que eu tive, né, da minha família e minha pessoal com essa Brasília aí que aparece lá nos primeiros vídeos do canal. Beleza? Se você gostou, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário se também já teve história com Brasílias. E um abraço e até o próximo.